irmão, não se acostume com o Senhor, amém? Não se acostume, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele continua fazendo, transformando vidas, mudando circunstâncias. Esse é o nosso Deus, irmãos. Continue crendo, que Ele continue fazendo em nós e através de nós. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Quem crê que o Senhor pisou aqui nessa terra? Deixa eu ver. Aleluia. O Senhor pisou aqui. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada o que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus. Mas eu perguntei aqui no início, quem que crê que Jesus pisou aqui na terra? O Deus se fez carne e habitou aqui. Ele pisou aqui, ele viveu aqui. E como que nós sabemos disso? Por causa da Bíblia. Por causa dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João, que descrevem a vida de Jesus aqui. E o evangelho de João, que você abriu aí comigo, além de descrever a vida de Jesus, nós percebemos quando nós lemos o evangelho de João, que ele se preocupa também em apontar para nós o significado da sua vinda. Ou seja, o evangelho de João não simplesmente relata que Jesus ele veio, que ele nasceu, que ele teve aqui uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, não. O evangelista João se preocupa também, talvez de forma mais clara, ou de uma maneira mais detalhada, de nos explicar o propósito, o porquê que ele nasceu, o porquê que ele morreu, o porquê que Jesus ressuscitou, bem qual é o benefício desses fatos. Porque, irmão, Jesus ter vindo aqui, de fato ele veio, tem consequência para a nossa vida. Jesus ter pisado aqui nessa terra tem consequência para nós, e glória a Deus por isso. E é isso que João vai nos mostrar, irmãos. É isso que ele vai apresentar para nós. Nós sabemos que Jesus, ele veio aqui como mediador, ele veio aqui para trazer salvação ao mundo. Jesus, ele veio aqui para fazer expiação pelos nossos pecados. É isso que João vai nos mostrar, irmãos. Jesus, quem é Jesus? Jesus é eterno Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele veio, irmãos, para nos trazer restauração, que só pode ser efetuada por meio do sangue de Jesus. Ele veio para nos fazer nascer de novo. Ele veio para mudar a nossa história. Por isso, irmãos, olha a consequência de Jesus ter pisado aqui nessa terra. Ele pisou aqui nessa terra, mudou o meu destino e o seu destino. Por isso, irmãos, esse fato já deveria nos alegrar, já deveria nos impulsionar, já deveria mudar o modo da gente viver aqui, porque ele pisou aqui e nos trouxe uma novidade de vida. De vida. E é só Jesus que faz isso, irmãos. Por isso que não existe vida em abundância fora de Cristo, não existe. Não existe salvação fora de Cristo, não existe, porque Cristo foi a causa de toda a vida.
toda a vida, irmãos. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, sim ou não? Pecado entrou no mundo. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e corrompeu o ser humano, corrompeu todo mundo. O ser humano estava morto espiritualmente, mas antes disso, Cristo tinha sido a fonte da vida. Mas o pecado entrou no mundo, irmãos, corrompeu toda a humanidade, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que foi a fonte e a causa da vida, e hoje nós podemos nascer de novo. E você, que a sua condição era morto espiritualmente, todos nós, irmãos, por causa do pecado que entrou no mundo, nascemos com a necessidade de arrependimento. Amém, irmãos? Todos nós nascemos com a necessidade de ter fé no Senhor. E aí, tendo fé no Senhor, aí nós somos batizados, é verdade? Que teremos batismo aqui daqui a algumas semanas, é verdade? Mas isso necessita de um arrependimento e fé, porque todos nós nascemos corrompidos pelo pecado. É até uma observação, né? Por que nós não batizamos o Luquinhas? Porque o batismo para nós protestantes é símbolo de arrependimento e de fé. Né? O Luquinhas ainda não se arrepende, né? Ele não tem capacidade de se arrepender e ter fé ainda. Amém, irmãos? Mas nós oramos que quando ele tiver, ele já tenha fé no Senhor Jesus. Já entrega a vida dele ao Senhor Jesus. E assim ele seja batizado. Por isso aqui nós oramos por ele. Nós entregamos mais uma vez ao Senhor a vida do Luquinha. Para que quando ele crescer, ele se renda cada vez mais a Cristo. E nós precisamos disso, irmãos. Crescer e nos rendermos a Cristo. E nós podemos fazer isso porque ele viveu entre nós aqui. E hoje ele está vivo aqui por meio do seu Espírito. Mas como isso aconteceu? O evangelista João relata para nós. No versículo 1 ele diz: no princípio ele era aquele que é lê comigo na sua Bíblia aí, versículo 1. No princípio ele era aquele que é a palavra, não é isso? No princípio ele era o verbo. Irmãos, está falando aqui de Cristo, de Jesus. No princípio ele era a palavra. No princípio Jesus, irmãos, ele era o verbo, ou seja, Cristo já existia aqui antes que a matéria pudesse existir, irmãos. No início, Cristo, ele era a palavra. Antes que o tempo começasse, antes de os fundamentos da terra serem estabelecidos, irmãos, Cristo já existia, já era a palavra em ação. Tanto que quando Deus cria, irmãos, o que ele diz? Haja luz. Ele cria por meio da palavra, sim ou não? Deus cria o universo por meio da palavra. O mundo passou a existir, Jesus em ação, irmãos. Por meio de Jesus, os fundamentos da terra foram estabelecidos, porque a Bíblia diz que aqui, no princípio, no princípio, ele era a palavra. E ele estava com Deus. Antes da criação, irmãos. Jesus estava com Deus. O verbo desfrutava de uma comunhão íntima com Deus Pai, compartilhando a mesma intimidade, compartilhando o mesmo propósito. Olha que interessante, irmãos. Esse texto aqui é um texto não muito simples de entender, porque fala que, no princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele era a palavra e estava com Deus, mas o verbo era Deus. Olha só, irmãos. Ele estava com Deus e é Deus, ou seja, o verbo, Cristo, é uma pessoa distinta do Deus Pai, mas ainda assim ele continua sendo Deus. Olha o mistério da Trindade, irmãos. Jesus é Deus, amém, irmãos? Mas ele é Deus encarnado. Nós cremos em uma mesma natureza, Deus, mas que se manifesta ao mundo em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o verbo estava com Deus e ele era Deus. E o versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, irmãos, não poderíamos estar aqui. Sem Jesus, irmãos, a gente não teria nem nascido. Porque o texto diz, ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus Pai fez todas as coisas por intermédio de Cristo, porque ele era a palavra, diz o texto. Então todas as coisas existem por causa de Jesus.
Você passou a existir por causa do Cristo. Ele estava com Deus. E ele, em ação, ele fez com que tudo começasse a existir. Os fundamentos da terra, céu e mar, as coisas criadas. Jesus, irmãos. Ele estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ou seja, Deus, Pai é o Criador. E Deus Filho, Ele é o agente da criação. É isso que o texto está nos mostrando e continua falando e mais. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Entendeu isso, irmãos? Você pode ser muito bom no que você faz. Você pode ter reconhecimento aqui nesse mundo. E glória a Deus por isso. Mas só Deus tem vida em si mesmo. Nós só temos vida por causa de Jesus. Só Deus é autoexistente, irmãos. O ser humano não tem vida em si mesmo. Não consegue existir, não é autoexistente. Precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor para existirmos. Por isso que tem uma frase que existe. Em todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Não tem uma frase assim? Não é versículo bíblico não, mas fala de um princípio bíblico, de uma verdade bíblica. Nós só passamos a ter vida verdadeiramente quando somos alcançados por Deus. Quando somos encontrados pelo Senhor. Há uma necessidade, irmãos, mesmo que o ser humano ele não saiba, porque ele é cego e morto espiritualmente, há uma necessidade de todo ser humano de ser encontrado por Deus para ter vida e ter vida em abundância. Ser encontrado pelo Senhor, todos nós aqui. Um dia passamos para uma nova vida, porque fomos encontrados pelo Senhor, todos nós. Vivíamos uma vida, mas a partir de um determinado momento da nossa história, nós nascemos de novo, não é verdade, irmãos? Nascemos de novo, passamos a ter uma nova vida. Estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus nos encontrou e nós nascemos de novo e passamos a ter vida e vida em abundância, irmãos. Sem Jesus é um morto vivo, irmãos. Sem Jesus não tem alegria verdadeira, não tem sentido para viver. Sem Jesus, irmãos, a pessoa é escravizado por esse mundo, irmãos. Sem Jesus a pessoa não tem alegria verdadeira, não tem. Sem Jesus não tem. Irmãos, o que fez a Camila suportar e a família da Camila suportar tudo isso aqui foi o Senhor. Ela disse, a convicção que o Senhor estava cuidando. Sem Jesus, irmãos, eles iriam ter esperança onde? É o Senhor que nos dá esperança. É o Senhor que nos faz entender que tem um propósito, mesmo que a gente não entenda o Senhor. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, mas eu confio que o Senhor tem um propósito. Que o Senhor cuida da minha vida. Eu fui encontrado pelo Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Minha vida está debaixo do teu controle, do teu domínio, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando, que o Senhor tem um propósito. Ah, irmãos, o ser humano só tem significado para viver depois que é encontrado pelo Senhor. Porque Ele é vida. O texto diz, nele estava a vida e Ele era a luz dos homens. O ser humano só tem vida em Cristo, que consequentemente tira o ser humano da escuridão. É Cristo, irmãos, que abre os nossos olhos, é Cristo. É Cristo que nos faz entender realidades espirituais, é Cristo. É Cristo que nos faz entender uma situação e não ficar com raiva da pessoa, do ser humano, mas entender que tem espiritualmente algo movendo através daquela pessoa, daquela situação. É Cristo. É Cristo que abre os nossos olhos espiritualmente falando, é Cristo. É Cristo que nos faz entender que nós vivemos aqui, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. É Cristo que abre os meus olhos, ilumina os meus caminhos. É Cristo, irmãos, que nos faz entender que nós vivemos uma vida aqui na terra, mas tem uma vida, né, que talvez seja mais vida do que essa que nós estamos vendo aqui, que é espiritual, que ela existe, irmãos, que ela existe. É Cristo que nos faz entender que nós estamos vivendo aqui, mas a nossa mente tem que estar nas coisas que são do alto, sendo movido pelas coisas que são do alto, pelo propósito de Deus, é Cristo. Por isso que Ele era a luz dos homens. Com Cristo, nós conseguimos ver as coisas como de fato elas são. A luz de Cristo, irmãos, tira os disfarces. A luz de Cristo tira as máscaras. Tira, irmãos, tira. É a luz de Cristo e ela nos alcançou. Amém, irmãos? Ela nos alcançou. E versículo 5 continua dizendo, a luz brilha nas trevas.
O mundo está em trevas. O homem sem Cristo, como eu disse, ele é cego. O homem sem Cristo, irmãos, não entende o palmo na sua frente, não entende, ele acha que entende. O homem sem Cristo, irmãos, é movido muitas vezes pelo aquilo que seus olhos, eles conseguem enxergar sem entender uma realidade espiritual. Mas quando Cristo chega, a luz brilha nas trevas. Por isso, irmãos, que as pessoas nesse mundo sem Cristo são guiadas pelos labirintos de erros desse mundo, irmão. Muitas vezes, quantos de nós andávamos assim, e ainda assim somos dependentes da graça do Senhor continuamente? Dependentes, irmãos. Nós fomos alcançados por Jesus. Nós tivemos nossos caminhos iluminados, mas a gente continua dependendo de Jesus para iluminar os nossos caminhos. Por isso que nós estamos aqui, né? A gente já falou muito isso aqui, né? Muitas pessoas olham para a igreja, olham para os que estão dentro da igreja, né? E acham assim, olha lá, eles acham que são bons. Eles acham que eles são melhores. Eles acham que eles são... Não, irmãos, nós estamos aqui é porque nós entendemos a nossa dependência de Deus. Nós entendemos que pela graça nós não podemos fazer nada nem existir. Nós entendemos que nós não podemos iniciar a nossa semana sem a orientação do Espírito, irmãos. São tantas opções que a vida nos dá, tantas portas abertas, irmãos, que a vida nos traz, que aparece para nós. Quem somos nós de vivermos aí nesse mundo segundo o nosso intelecto, segundo a sabedoria humana, irmãos? Não. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós devemos viver aqui com temor ao Senhor. Por isso nós estamos aqui, pedindo a orientação dEle aqui semanalmente, diariamente no nosso quarto. O Senhor me orienta, ilumina os meus caminhos. O Senhor é a luz dos homens, Senhor. Irmãos. A luz que brilha nas trevas. E as trevas, diz a continuação do versículo, não a derrotaram. E o versículo 6, o texto continua dizendo, surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João Batista. Jesus veio, mas veio um homem que foi enviado por Deus para testemunhar de Jesus. Ele foi um instrumento de Deus para que todos colocassem a sua confiança em Jesus. Ele veio. Você tem na sua Bíblia os evangelhos que narra aquele que abriu o caminho, que preparava o caminho para o Senhor, chamado João Batista. Ele era o arauto da luz, ele não era a luz. Esse é João Batista. Ele era o amigo do noivo, ele não era o noivo. Ele era a voz, mas ele não era a mensagem é o Senhor. Nesse sentido é você, irmão, somos iguais a João Batista. Nós apontamos para Jesus. Quem te libertou? Foi o seu vizinho? Foi Jesus que abriu o seu coração. Foi o Jesus que morreu, ou melhor dizendo, se entregou voluntariamente para te dar uma novidade de vida. Foi Jesus. E o que você faz com a nova vida que Ele te deu? Fala dele. Fala daquele que te livrou da condenação eterna. Fala daquele que te faz experimentar de uma paz que o mundo não conhece, que excede circunstâncias. Que nós fazemos aqui, irmãos? Nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós cumprimos com as nossas obrigações aqui, mas tem um propósito. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja conhecido, que aquele que transformou a minha história seja glorificado. Eu sou o arauto, eu sou colaborador de Deus, eu anuncio, eu aponto para a verdadeira luz. E nós estamos aqui para apontar para Ele, porque é Ele quem restaura, é Ele que faz milagres na nossa vida, é Jesus. E nós apontamos para Jesus, irmãos, nós estamos reunidos aqui para aprendermos mais dEle e apontarmos para Ele. A igreja, irmãos, age dessa forma. O Espírito Santo que habita em você e em mim, ele tem uma função: glorificar Jesus, exaltar Jesus, exaltar aquele que derramou o seu sangue para nos salvar, e nós estamos aqui para isso. Apontar o caminho, ou melhor dizendo, o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. É apontar aquele que é o pão da vida, aquele que é a luz do mundo,
aquele que é a porta das ovelhas, aquele que é o bom pastor, apontar para aquele que é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, é Jesus. Nós estamos aqui para apontar para a videira verdadeira, é Jesus, irmãos. Ele que restaura, Ele que salva, Ele que nos dá novidade de vida, é Jesus. E o versículo 9 continua dizendo: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo. E de fato Ele já chegou. E de fato Ele veio. E Ele está aqui entre nós. Porque Ele veio, irmãos, andou nessa terra. E está à direita de Deus Pai, mas Ele falou que quando Ele fosse, Ele iria deixar o Consolador. Que Ele está aqui em nós, agindo em nós e através de nós, edificando pessoas, fazendo milagres, restaurando vidas, restaurando famílias. Ele está aqui, irmãos. Ele foi, mas deixou um Consolador que está aqui movendo, nos guiando, nos alimentando, nos fazendo ter esperança. Ele está aqui. Não desperdice esse tempo com o Senhor, irmãos. Ele está aqui. Ele quer agir na sua vida e agir através de você. Ele quer fazer de você um testemunho para a honra e glória dEle. Irmãos, versículo 10 diz: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, ele está aqui, por meio do seu Espírito, mas quando ele veio, irmãos, em carne, quando Deus se manifestou aqui na terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o mundo não o conheceu, irmãos. Ele veio, irmãos, para os que era seu, mas o mundo não o conheceu. Cristo, aquele que é antes de todas as coisas, Cristo, irmãos, que foi o agente criador de todas as coisas, habitou, se tornou carne, habitou entre nós. Mas na época lá atrás, diz o texto, que os judeus não conheceram ele. Os judeus rejeitaram ele. Os judeus desprezaram ele. Deus se fez carne e habitou entre nós, irmãos. E os judeus pregaram o Filho de Deus na cruz. O texto no versículo 11 fala algo muito forte. Diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para salvar, mas muitos não receberam. Ele veio para resgatar, mas muitos rejeitaram. Ele veio para mudar a história, mas muitos não quiseram, irmãos. E nós? Ele está aqui hoje, e nós? Ele quer nos salvar, e nós? Ele quer nos fazer desfrutar da graça dele, e nós? Ele quer nos dar mais da vida que ele tem, e nós, irmãos? Qual será o nosso posicionamento diante daquele que quer nos fazer desfrutar dele? Qual será? Lá ele veio, irmãos, lá atrás ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Em nossa sociedade, irmãos, no nosso tempo, muitos ainda continuam rejeitando Cristo, rejeitando, irmãos, aquele que é o único capaz de nos dar verdadeira vida, que é o único capaz de nos dar uma verdadeira satisfação, que é o único capaz de nos trazer verdadeira salvação, irmãos. Irmãos, Ele está aqui, Ele está se manifestando através da pregação do Evangelho, Ele está se manifestando através de um irmão pregando o Evangelho, Ele está se manifestando através de testemunho, mostrando: olha, eu sou aqui, eu vivo, eu faço. Diante do testemunho que nós ouvimos aqui, você que não confiou a sua vida em Cristo, é Cristo clamando, se mostrando a você, mostrando que Ele está aqui, que Ele vive, que Ele tem um propósito para a sua vida. E o mundo está rejeitando, irmãos. O mundo está deixando Ele para lá. E o tempo está passando. Mas o versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade algum de homem, mas nasceram de Deus. O mundo está rejeitando. Muitas pessoas estão desprezando o Filho de Deus, mas todos aqueles que receberam, esses nasceram de novo. Esses tiveram a sua história transformada. Esses mudaram a sua vida. Esses agora não vão mais eternamente serem condenados, mas viverão eternamente com o Senhor, porque receberam Jesus.
Ai, irmãos, Ele está aqui nessa manhã. A salvação, irmãos, sai das fronteiras de Israel e se estende para o mundo inteiro. Pessoas de toda tribo, língua, raça e nação que recebem Cristo, receberão o poder de serem feitas filhas de Deus. Filhas de Deus. Filhas do Criador. E sabe o que Ele requer de nós, irmãos? Para se tornar filho de Deus? Para se tornar membros da família de Deus? Sabe o que Ele requer de nós? Ele não quer saber da sua estrutura familiar. Ele não quer saber do seu currículo. Ele não quer saber do saldo disponível na sua conta corrente. Ele não quer saber do seu histórico. Ele quer saber de você a fé. Ele quer de você um coração quebrantado e contrito. Ele quer uma sede que venha de você, de querer conhecer mais a Ele. Ele quer uma entrega do seu coração para transformar a sua história, transformar a sua vida, e transformar não somente agora, transformar eternamente. É isso que Ele fez com aqueles que creem em seu nome. É isso que Ele vai fazer com aqueles que crerão em seu nome. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Ele veio, irmãos. Pisou nessa terra, Jesus. Viveu uma vida perfeita aqui nessa terra, entenda isso. Para pagar a nossa dívida. Ele fez por nós aquilo que não podemos fazer. Ele foi perfeito e se tornou um sacrifício para morrer em nosso lugar e nos dar vida em abundância. Hoje, aquele que crê em Jesus, ele é salvo não por mérito, mas porque Jesus viveu, teve uma vida perfeita, morreu para pagar a minha e a sua dívida e ressuscitou para nos fazer viver eternamente com Ele. E você pode fechar os seus olhos no seu lugar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui gratos ao Senhor. Pelo Senhor, Pai, um dia ter nos encontrado. Pelo Senhor, um dia ter mudado a nossa história, Senhor, nós estamos aqui. Mas eu oro, Senhor, se nessa manhã tem alguém que ele não se entregou verdadeiramente para o Senhor, Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda, Senhor, não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. Oh, Senhor, se tem alguém aqui nessa manhã, Deus, que não teve a vida transformada pelo Teu Espírito Santo, Jesus, que não se tornou uma nova criatura porque ainda não confessou e não se arrependeu dos seus pecados, eu oro, Senhor, nessa manhã para que os olhos sejam abertos em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, em corações aqui nessa manhã, Jesus. Toque em pessoas, Senhor, nessa manhã. Pessoas que ainda não desfrutam de um relacionamento íntimo com o Senhor, toca, Senhor. O Senhor quer salvar, o Senhor quer resgatar, o Senhor quer transformar e o Senhor está aqui em nosso meio, Jesus. Toque essas pessoas. Tira a venda dos olhos, mais uma vez eu oro ao Senhor nessa manhã. Abra corações nessa manhã, Deus. E para aqueles que vivem para o Senhor já, Deus, eu oro, fortalece, Deus. Encoraja, Deus. Toca corações, Senhor. Nos faça desfrutar do Senhor que é fonte de vida cada vez mais e mais. Nós fomos alcançados pela Tua graça, mas dependemos da Tua graça continuamente, diariamente. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor e continue fazendo em nós e através de nós, em nome de Jesus.